A paz do Senhor Jesus a você que nos acompanha pelas nossas multiplataformas. A partir de agora estamos entrando no ar com o programa, isso mesmo, Sabedoria Financeira. Você que já estava aguardando aqui por este programa, precisando aí de uma direção na sua vida financeira, como se preparar para investir. É isso mesmo. Então, mais uma vez, seja bem-vindo para mais um episódio aí da série Sabedoria Financeira. Liberte-se do caos aqui pela nossa TV Manaim. E você está assistindo a TV Manaim? Em qual canal, em qual plataforma está nos acompanhando? Está no Brasil? Está no exterior? Aonde você estiver, sinta-se abraçado aqui por todos nós. Nos episódios anteriores, aprendemos a organizar os gastos, fazer sobrar mesmo ganhando pouco e identificando ali os principais erros que atrapalham o equilíbrio financeiro. E hoje nós vamos entender o que fazer com essa sobra. É isso mesmo, essa sobra. E vamos explicar com mais detalhes sobre essa sobra. Como transformá-la em propósito, proteção e prosperidade. Estão aqui comigo mais uma vez os nossos queridos irmãos e especialistas aí no assunto, né? Vinícius Lima Leão e Moisés Brasil Coser. Meus amigos, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge, Vinícius, a paz do Senhor Jesus, aos nossos ouvintes. Pai do Senhor, pastor Moisés, Pai do Senhor Jorge, nossos ouvintes, que Deus nos abençoe mais uma vez nesse programa. Amém. E olha, e não esqueça, hein? Nos ajude aqui, faça a sua inscrição no YouTube. Para você que está no YouTube, faça a sua inscrição, clique em gostei, clica aí, dá aquele like, compartilhe o nosso link e vem com a gente aqui no programa. E você, é claro, vai ficar sabendo de mais informações, ficará muito bem atualizado. Vinícius, vou fazer a primeira pergunta aqui para o Vinícius, tá, gente? Qual é o primeiro passo depois que a pessoa começa a fazer sobrar? O dinheiro já está sobrando, já está começando, digamos assim, ver a luz do final do túnel. Qual é o primeiro passo? Se a pessoa já está tomando o passo de investir, ela já está melhor do que 70% da população, né, que está endividada. Isso é motivo de agradecer, de glorificar mesmo. Mas o primeiro passo, eu diria, tecnicamente, não é nem investir, é guardar o dinheiro. E por que investir é diferente de guardar? Guardar, quando a gente fala de reserva de emergência, lembra lá nos primeiros episódios nós falamos? Você não pensar tanto em rentabilidade, mas pensar em você ter uma base para, se acontecer um imprevisto, uma doença, um acidente, um desemprego, você ter como se manter durante meses, até mesmo um ano, até que a vida volte ao normal. Então, assim, o grande erro é porque você hoje abre o celular, abre a televisão, propaganda direto de casas de investimentos, de criptomoedas e tudo mais. Isso é muito bom, é muito válido. Só que para você chegar nesse ponto, você tem que ter uma base financeira muito sólida, né? Pergunto, Jorge, você quando vai fazer uma construção, você começa pelo acabamento, né? pelo piso de porcelanato, né? pela aquela parede de gesso bonita, aquela cortina, aquela telha colonial, ou você começa pela base que ninguém vê? É claro, sempre pela base, né? Então, exatamente isso. Financeiramente é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Se você não tiver guardado o suficiente para você sobreviver durante um imprevisto, e aí, dependendo do tipo de atividade, se é profissional liberal, se é um CLT, né, um empregado com carteira assinada, ou se é um empresário, varia de 6 a 12 até 24 meses de reserva para você ter tranquilidade. Então, isso tem que ser estudado caso a caso. Mas antes de investir, você tem que ter isso guardado. E aí, não adianta você pensar em rentabilidade. Você tem que buscar, lógico, a melhor rentabilidade, mas você tem que pensar em quê? Em liquidez. Poxa, se eu precisar, o dinheiro está disponível a qualquer hora. Esse investimento tem risco? Se tiver risco de perder, você não pode colocar. Então, a gente vê muitas vezes, eu tenho aqui 2, 3 vezes a minha renda guardada. Eu posso comprar, por exemplo, uma criptomoeda? Pode, mas é um ativo que oscila muito. No momento que você precisar, você tiver uma perda de 30% a 40%, vai fazer sentido para você? Não. Então você tem que colocar em Tesouro Selic, CDBs, até mesmo poupança, que não precisa, mas são instrumentos onde você tem liquidez e uma rentabilidade corrigindo o que a taxa de juros hoje pratica no mercado. Vinícius, tem um momento que você precisa de emergência, né, recurso. Exato. Então você tem que estar aplicado num local que te dê essa opção de você tirar a qualquer hora.
Porque tem aplicação que você só pode tirar daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Por exemplo, bolsa de valor, ações, né? Não compensa você investir para tirar daqui a 3, 4 meses. Ações é para 10 anos, 15 anos. Exato. Então, você tem que ser... eu preciso, até final do ano, eu preciso do dinheiro. Então, você deixa no local de liquidez imediata, que você pode tirar a qualquer hora. Eu já vi acontecer caso, por exemplo, igual você colocou o exemplo. Eu preciso para dezembro, nós estamos em agosto. Então, eu vou colocar numa operação compromissária de 4 meses? Não. Eu já vi caso da pessoa, não, eu te pago tanto a mais se você deixar o dinheiro guardado por 6 meses. Aí, no meio do caminho, ela precisou. O que aconteceu? Ela precisou pegar um empréstimo com dinheiro guardado para pagar juros muito mais altos para resolver uma situação. Por quê? Porque ela não se atentou que fica, quando você trava o dinheiro, ele realmente fica travado. Então, é um perigo muito grande isso. Essa ânsia por rentabilidade, você tem que fazer depois que você tiver uma base segura para o imprevisto, calculado dentro da sua realidade financeira. Amém. Moisés, você falou aí, na sua fala você disse sobre reserva. Existe isso? Existe reserva de emergência? O que é isso, reserva de emergência, para quem está nos assistindo aqui? Como calcular? Tem regras? Explica um pouco sobre a reserva. Jorge, normalmente, assim, qual seria o ideal? Né? A gente fala em percentual, né? Mas o ideal seria 20% da sua renda bruta. 20%. Mas 20% é muito. No mínimo 10%. Mas o bom, o que é o bom? Você tem o seu custo de vida, né, mensal. Então, você guardar de 3 a 6 meses o seu custo de vida. Porque imagine que você tem lá guardado 6 meses. Você perdeu o emprego. Né? Um exemplo assim, bem rápido. Perdeu o emprego. Você tem 6 meses, certo, para se estabilizar. Então, o ideal é isso. Então, você guardar de 3 a 6 meses o seu custo de vida. Botando em percentual, né, 20%, não consigo 20%. No mínimo 10% guardar aí, né, todo mês. Esse seria o ideal. Né? O ideal seria 20%, mas não consigo 20%. O mínimo aceitável. O mínimo aceitável, 10%. E é claro, lembrando também que é na realidade de cada pessoa, né? Exato. A realidade de cada pessoa, a pessoa sabe, faz o seu cálculo, né? Vendo os valores. Vinícius, e qual a diferença? Eu quero investir, mas eu quero poupar. Tem diferença ou é a mesma coisa? Tem diferença. Poupar é separar. Investir é aplicar com estratégia. Você só deve investir, como nós estávamos falando anteriormente, depois que você tem uma reserva de emergência bem montada, bem estruturada, ou seja, você já mitigou, né? Você já, com estratégia, eliminou o risco financeiro, como o pastor Moisés colocou, de um desemprego, de uma doença. Né? Hoje, cada vez mais, nós temos muitos autônomos profissionais liberais que eles são a própria empresa, a própria força de trabalho. Então, um dentista, se ele não puder trabalhar, quem vai gerar renda para ele? Um médico, um representante comercial, uma cabeleireira. Né? Então, você tem que ter essa reserva, tem que ser feito com estratégia. Depois que você tem a reserva, você ter certeza, clareza, que você não está gastando mais do que você ganha, né? Porque existem dispositivos financeiros que acabam nos iludindo muito. Por exemplo, cartão de crédito. Eu faço compra agora e vou pagar no dia 20 do mês seguinte. Na verdade, eu não estou no vermelho, mas eu estou sempre contando com o orçamento do mês seguinte para pagar o desse mês. Por quê? Eu passo tudo no cartão e pago no mês seguinte. Mas se no meio do caminho eu tenho um problema, não consigo gerar renda no mês seguinte, como é que fica? Eu entro no vermelho. Aí eu começo a queimar minha reserva. Então, você tem que ter essa clareza no seu orçamento. E o outro ponto importante é ter clareza sobre o objetivo do investimento. Para eu começar a investir, o que eu quero? Não, eu quero rentabilidade por rentabilidade. Não, esse investimento eu estou pensando na minha aposentadoria. Não, é para comprar uma casa, dar uma entrada num carro, num apartamento. Então, se você não tiver isso bem delimitado, reserva de emergência, não estar gastando mais do que ganha e ter clareza, propósito nos seus objetivos com investimento, você pode se complicar. Né? Investir sem planejamento é como colocar vinho novo em odre velho. Né? Não vai suportar. Então, a gente precisa ter maturidade para dar esses passos na questão financeira. Vinícius, aí você chegou também num certo ponto assim, eu tenho boa reserva financeira. Está aplicada aí numa rentabilidade de rápida liquidez, né, que você pode tirar a qualquer momento. Aí você viu que tem uma boa reserva, você pode pegar uma certa parte e colocar num ativo que te dê um pouco mais rentabilidade. No caso, né, vamos falar futuramente aqui sobre o mercado de capitais, que são as ações.
para daqui a 10 anos, 15 anos. Mas não comprometendo a sua reserva de emergência, né? Exatamente. É complicado essa questão de investimento, porque muitos têm a ilusão de que vão ficar ricos investindo. E tem até uma frase de um grande empresário, né, o dono da Van, eu vi ele dando uma entrevista falando que guardar dinheiro no banco é empobrecer lentamente. Interessante, né? Você ganha dinheiro com o quê? Comprando e vendendo, trabalhando, executando o seu negócio. O investimento ele tem que ser a melhor correção possível que você busca. Mas querer, nessa ânsia de ganhar dinheiro com investimento a todo custo, muitos perdem muito dinheiro. O que seguem dicas de famosos mestres aí da internet e tudo mais, pessoas que ganham dinheiro com isso, às vezes até manipulando o mercado. Então é muito perigoso isso, né? E tem que ficar muito claro que quanto maior o risco que você se propõe, né, para você ter muita rentabilidade, você tem que se propor a risco. Você está preparado para suportar? Então, nós vemos casos aí por exemplo, lojas americanas, uma empresa que era muito sólida até pouquíssimo tempo, da noite para o dia teve problema. E muitos fundos apostavam muito em papéis ligados a essa empresa. Então, é muito perigoso esse tipo de alavancagem em termos de investimento. E os grandes investidores, né, Vinícius, eles são precavidos, eles estudam, né, tá antenado no dia a dia. Que eles fazem? Normalmente eles colocam 90% em baixo risco, ou risco moderado, e 10% é alto risco. 5 a 10%. Porque, perdi 10%, perdeu só 10%, você tem 90%. Porém, aqueles 10% pode virar 90%, pode virar 100%. Isso não falando em mercado arriscado para quem entende, né? Agora, temos que tomar cuidado, que existem muitas pirâmides financeiras. Os nossos irmãos têm que prestar muita atenção. Não vá nessa ganância de ganhar. Vou pagar aqui 30% ao mês. Não existe. 20% ao mês. Não existe. Não existe nem 2%, nem 3% garantido. Isso é pirâmide financeira. Falou que é garantido. Exatamente. Né? Vai colocar um risco, vai perder o dinheiro. Muito bem, você está aqui com a gente na TV Manaim pelas nossas plataformas acompanhando o programa Sabedoria Financeira. E não esqueça de dar o seu like, de curtir, de você compartilhar aqui o nosso link. Agora nós vamos falar o seguinte, a nossa audiência é muito grande, temos todo tipo de público, todos os segmentos, tem os nossos simpatizantes, você que está no Brasil, você que está no exterior, mas eu queria que desse agora uma palavra para o servo de Deus, aquele que está buscando o Senhor, pedindo a Deus uma direção através da luz da palavra. Qual deve ser o propósito, Moisés, do investimento na vida do servo fiel, servo do Senhor? O investimento não é ganância, né? Às vezes a pessoa falando ganancioso, né? Quer guardar dinheiro. Não. O guardar dinheiro não é ganância. É para sua mordomia, né? Para você se precaver em relação ao futuro. Ou até mesmo, né, você com um certo objetivo. Eu quero comprar um apartamento, quero comprar um carro, um ativo qualquer, né? Quer fazer uma viagem. Então você vai se programar para isso, se planejar para isso. Você vai guardar ali sua reserva. Então, não é ganância. E também para você deixar futuramente para os seus filhos, né, uma boa condição, né, no futuramente. A palavra do Senhor fala isso, né, em Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Então esse é o propósito, servo de Deus, né? Então guardar dinheiro ali, fazer reserva, não é ganância, mas é uma mordomia para você. Então a palavra do Senhor diz isso, né? Até um conselho, né? Exatamente. Dá conta da sua mordomia, né? Então nós ouvimos essa palavra sempre, né, na mensagem, mas também essa mordomia é você ter tranquilidade no dia a dia, até mesmo em ter condições de ajudar o irmão, os deveres da casa do Senhor, né, também a obra do Senhor. Então você tem condições para isso, né? Então você ter essa reserva aí. Então reserva, guardar não é ganância, mas é para sua mordomia. Maravilha. Vinícius, pode dar um exemplo prático aí de como uma sobra mensal pequena pode gerar frutos ao longo prazo? Olha, Jorge, não é o poder do quanto, né? É o poder da disciplina. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que sobra R$ 100 por mês no orçamento dela, se ela investir isso todo mês, um investimento
com uma rentabilidade média de 0,7 ao mês, que dá 9% ao ano, em 10 anos esses R$100 se tornam 18 mil. Agora nós estamos falando de uma Selic que está 15%. Então você consegue tranquilamente mais de 1% para R$100. Né? Se ela conseguir dobrar isso, 200, né? Vai passar de 36 mil, porque não é exato, porque é juros compostos, então vai ser muito mais. Então, ou seja, não está no alto valor que você guarda, mas sim no poder da constância e da disciplina. Né? É importante começar, é importante, inclusive, quando você faz o seu orçamento, iniciar pelo quanto você pode guardar, né, pastor? Porque você se adequa no restante. Um pouquinho todo mês, com juros compostos e a taxa de juros que nós temos no Brasil, você consegue multiplicar esse valor de uma forma exponencial que você nem imagina. Aí, Vinícius, um exemplo bem prático, né? Então, vamos dizer que você come uma pizza, né, todo final de semana, né? Não tem necessidade de comer todo final de semana. Né? Faz um propósito, não, só 2 finais de semana. Vamos guardar essas 2 pizzas no final de semana, vamos guardar ela, né? Estamos falando em 70, quase R$100. Você vai gastar R$200 outro mês. Aí multiplica por 12, por 5, por 10. O meu caso, Simples, né? lá em casa somos 4. Eu, esposa e 2 filhas. Não sai por menos de R$200. Entendeu? Então, hoje, infelizmente, você, né, entra num restaurante, numa pizzaria, você se assusta com o valor da comida, porque o dinheiro desvalorizou, tudo aumentou, né, e é repassado, não tem noção. Então, você pode, por exemplo, em vez de sair, vamos fazer, as crianças adoram, vamos fazer a pizza juntos aqui? Vai sujar a cozinha, vai sujar a mesa, mas você economiza e ainda envolve num propósito familiar. E esse valor muito bem colocado, você coloca justamente no cofrinho lá, pensando no futuro da família, né? Esses dias mesmo nós fizemos aquele churrasco, fizemos os cálculos. Ó, se comer fora, lá em casa somos em 4 também. Se comer fora vai dar esse valor aqui. Vai ficar complicado para a gente. Mas se a gente fizer em casa, um churrasquinho em casa, convidar até o irmão, enfim, a gente fez ali uma contribuição. E o churrasco nós tivemos ali 50% de economia. Tá vendo? 50% de economia, todo mundo comeu bem e a carne tá cara, hein? Exatamente. E é uma oportunidade de você envolver a família, né, Jorge? Porque Claro. às vezes fica só a mãe fazendo, ou só. Não. E eu falo assim, a mãe tem que ter paciência, né? Porque as nossas esposas são muito zelosas e tudo, ó. Nós não somos profissionais igual você, né? Por exemplo, minha esposa cozinha muito bem, então vai me falando. Eu só que sou estagiário, eu brinco com ela. E a coisa vai acontecendo, né? Exatamente. Olha só, hoje aprendemos que fazer sobrar é só o começo. O próximo passo é guardar e depois investir com um propósito. O servo fiel não vive só do presente. Ele prepara o caminho com equilíbrio, vigilância e fé. Seja intencional. Separe o que é do Senhor, faça isso. Separe o que é do Senhor. Construa a sua reserva e prepare o futuro que glorifica o nome do Senhor. Meus amigos Vinícius, Moisés, obrigado pela vinda de vocês aqui mais uma vez. É muito importante esse trabalho e que Deus abençoe. Até o próximo episódio, hein? A paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor Jesus. Amém, paz do Senhor Jesus. Maravilha. Até o próximo episódio do Sabedoria Financeira. Gostou aqui desse episódio? Então, se você gostou, já compartilhe, dá aquele like. Ó, faça a sua inscrição no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Compartilhe aí com os amigos e que Deus assim nos abençoe. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.